O tema da aula de hoje é flexão. Flexão é um esforço que acontece em praticamente todas as peças aí de boa parte das máquinas, equipamentos e estruturas e, digamos, é o principal responsável pela maior carga que atua nas estruturas e máquinas. Então, de uma maneira aqui bem simples, definido o que seria essa flexão, né? Quando a gente aplica um esforço e há uma tendência de provocar uma curvatura, né? De flexionar uma peça, e como está nessas três imagens aí abaixo, né? Bem à esquerda, que tem uma representação de uma força sendo aplicada bem no meio daquela peça. E a tendência é de acontecer exatamente aquilo ali que está na imagem da direita. Não quer dizer que vá se deformar naquela quantidade, mas a tendência seria aquela, que a viga se flexionasse daquela maneira. Então notem as setinhas aí em vermelho, que representam um momento fletor. Então uma força vai gerar um momento fletor e esse momento fletor vai tender a provocar essa flexão na peça. E analise ali também como que está representado, ó, essa peça aí. Ó. A gente está chamando ela de viga, viga em flexão. E o que é uma viga, né? É uma estrutura linear. Então é mais comumente entender como uma viga algo de uma estrutura aí de construção, mas a gente pode pegar e simplificar tudo como se fosse uma viga para calcular a flexão. A gente transforma algo em viga, né, no sistema de viga, e aí a gente aplica os cálculos. Por exemplo, um eixo de um motor, a gente transforma esse eixo numa viga, aplica os esforços que estão ocorrendo ao longo dele, e considera como se fosse uma viga, bem como essa representação aí abaixo. Claro, embora ali não é um eixo, né, mas à esquerda ali a gente tem a representação real do que seria, né, que seria uma talha transportadora, e à direita a representação dela em viga. Observem ali os apoios também, ó, que está segurando essa viga aí na representação. Na esquerda uma bolinha e na direita um triângulo. E depois a gente vai entender o que significa cada um deles. E a setinha ali, que é o carregamento, é a força, né? Exatamente onde estaria a talha naquele exato momento. Então toda a carga vai estar sendo aplicada ali naquele ponto. Aí as vigas a gente pode classificar elas de várias maneiras, né? Então uma delas é em relação à posição. A gente tem alguns exemplos, né? A viga horizontal, uma viga inclinada e uma na vertical, com alguns esforços ali, algumas cargas aplicadas. Não importa a posição que ela esteja, né? A gente pode transformar num sistema de viga para a gente fazer o cálculo de flexão. O formato da viga também, ela pode ser angular, pode ser curva, pode ser reta, né? Então não tem limitação de formato, né? Claro que fazer um cálculo com uma viga curva é bem mais complicado que uma viga reta, né? A gente vai ficar no nosso cálculo só nas vigas retas. Então é um assunto um pouco mais complicado, um pouquinho mais avançado para se calcular. Em relação à seção transversal, a gente também pode fazer a classificação, né? Nas imagens a gente tem diversos exemplos. Ali a seção transversal circular vazada em T, em C ou U, né? Dependendo como for a posição que ela tiver, em L, né? Chamada cantoneira. E tem ali os metalons quadrados ali retangulares também, perfil I, duplo I. A gente tem também ali em azul na direita, representado pela letra D, ali também o que é chamado de treliça, né? Então é uma união de mais de um componente estrutural formando uma estrutura treliçada. Essa viga pode ser então treliçada, pode ser uma treliça. Qual que é a vantagem dela, né? Uma estrutura dessa maneira a gente consegue suportar bem mais carga com
menos material, ou seja, uma estrutura mais leve para suportar a mesma quantidade de carga se eu botasse diretamente ali só uma viga I, por exemplo, ou só um tubo redondo. Então eu consigo, de forma treliçada, aguentar mais com menos. Então eu economizo peso, massa, deixo toda a estrutura mais leve, que também vai me gerar uma consequência de uma estrutura menor ainda, porque a estrutura, além de suportar as cargas, tem que suportar o próprio peso, e me gera uma economia de dinheiro. Né? Isso aí também é muito importante. Em relação aos apoios agora, são os vínculos, né? O que liga essa viga em alguma outra viga, alguma outra estrutura, ou ao chão, ou onde for, né? Então toda viga ela vai estar apoiada em algo. Então a gente pode classificar esses apoios, né, de acordo com as possibilidades aí de movimento, que são os graus de liberdade, e os movimentos são basicamente, né, então, a rotação, essa viga pode girar ou não em relação àquele apoio. Por exemplo, se eu colocar ali prender uma viga num parafuso, só um parafuso, eu consigo girar essa viga em relação a esse parafuso, né? Então vai permitir rotação, mas não vai me deixar essa viga, digamos, eu conseguia arrancar ela desse parafuso, então ela me limita a uma translação vertical, por exemplo. Ou seja, eu não consigo pegar essa viga e colocar para cima, nem para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Então o apoio vai me limitar alguns momentos, alguns movimentos, e me deixar fazer outros, ou até o ponto que não deixo fazer nenhum. Então, cada apoio vai ter uma forma de representação aí nos desenhos para a gente entender e poder fazer o cálculo correto. Isso é importante para a gente poder calcular da maneira certa. Olha esse exemplo aqui, ó. Essa talha ali, né, transportadora, né, a viga dela ali estrutural, ela está apoiada em dois apoios, chamado apoio A e apoio B. Aparentemente ele simplesmente está solto ali. Ou seja, ela não vai me permitir simplesmente um movimento dessa viga aí, essa viga principal, né, onde a talha está presa, não vai permitir movimento para baixo. Então, se ela não me permite movimento para baixo, esse apoio vai me gerar uma reação. E essa reação é contrária à tendência do movimento da viga que está apoiada nesse apoio. Ou seja, se ela não vai poder ir para baixo, esse apoio vai me gerar uma reação para cima, como está representado ali na imagem de baixo. Então, se eu tentar empurrar uma parede, coisa bem simples, né? Eu coloco a minha mão na parede e tento empurrar. Ali na parede vai ser o apoio da minha mão naquele momento, e vai me gerar uma reação contrária à força que eu estiver fazendo tentando empurrar a parede. Eu empurro a parede no sentido, a parede me empurra contrária à força que eu aplico. Então a reação da parede. Assim como qualquer outro apoio sempre vai gerar algum tipo de reação. Aí nós temos os principais tipos de apoio, né? Então, um dos apoios aqui, o primeiro, tipo móvel. Vamos analisar ali a simbologia desse apoio móvel. Então, primeiro quadradinho. Esse apoio móvel, ele permite o que, né? A gente consegue olhar na direita ali nos graus de liberdade, ó. Permite rotação e permite movimento ali horizontal. Ou seja, a minha viga consegue deslizar em cima desse apoio e consegue rotacionar em relação a ele. Mas eu não posso
pegar essa viga e colocar nem ela para cima nem ela para baixo. Tem alguma coisa ali que vai travar. Isso aí, esse desenho é uma representação dele, tá? Ela pode ter algum tipo de, por exemplo, eu pegar aqui, eu tenho algum tipo de engate aqui em cima que não me deixa essa viga ir para cima. Então eu vou ter somente a reação na vertical. Olha o quadro bem da direita lá. Então, ou para cima ou para baixo. Tá? Ali está para cima não. Isso vai depender de acordo com o esforço. Se eu tentar, se o meu esforço tiver uma tendência de arrancar essa viga para cima, a reação vai ser para baixo para não deixar ela ser arrancada. Da forma que está como se fosse um esforço mais tradicional, né? Essa viga estivesse fazendo uma força para baixo, o apoio então faz uma reação para cima para não deixar essa viga, vamos entrar no solo, digamos assim. Segunda linha ali, apoio fixo. Se perde mais um grau de liberdade. Não é permitido mais deslizar nem para a direita nem para a esquerda. Só é permitido rotacionar. Então eu consigo girar, mas não mexo nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Aí vai me gerar então reação tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu tentar empurrar a viga para a esquerda, vai me gerar uma reação para a direita para impedir isso. Se eu tento empurrar a viga para baixo, uma reação para cima para impedir isso. Agora a última ali ó, é um apoio de engaste. Então olha a representação, né, do desenho do engaste. Então é como se fosse uma marquise embutida numa parede. Né? Então eu tenho ali algo engastado. Um palanque de cerca, um poste enterrado no chão, está engastado no chão. Então não permite grau de liberdade nenhum. Então além das reações horizontal e vertical, para não deixar nem ir para baixo, nem para cima, nem para um lado, nem para o outro, ainda vai ter um momento de reação, para não deixar rotacionar. Eu não consigo girar. Então eu vou ter reação de qualquer lado e qualquer sentido que eu tente movimentar essa viga. Então, de acordo com o tipo de apoio, eu posso classificar a viga também. A primeira bem da esquerda, a viga apoiada. Normalmente nesse caso ali tem um apoio nos extremos, a gente chama mais comumente de viga biapoiada. A imagem do meio ali uma viga engastada. Representação clássica de uma marquise, né, numa fachada de um prédio, por exemplo. E a última ali na direita em balanço. Ó. Tem dois apoios, mas ela fica uma parcela da viga ali que não vai ter apoio bem à direita dela. Ela fica suspensa sem apoio no meio, né? Sem um apoio no extremo, aliás. Então é o chamado balanço, tá? Por isso que a viga está em balanço. Não quer dizer que ela fique balançando, tá? Só é uma classificação de nome. Ela pode ficar totalmente rígida ali. Mas ela não vai ter, digamos, um pé embaixo ali para sustentar ela. Na direita, né? Claro que tem os outros apoios. Outra coisa importante entender aqui os tipos de carga. A carga concentrada, que foi o que a gente trabalhou até agora, ou seja, uma força aplicada somente num ponto. Então eu tenho a representação ali de uma seta e digamos que aquela seta equivale a uma força de 500 newtons. Os 500 newtons são aplicados exatamente num local só. Agora uma situação nova aqui é uma carga distribuída. Então, nesse primeiro caso aqui, distribuída uniforme. Então, eu posso ter uma situação onde, por exemplo, eu coloque, eu encho uma estrutura aí com uma carga de saco de cimento em cima dessa estrutura. Eu coloque parelhinho, coloque, digamos que eu distribua esses sacos de cimento em pilhas ali de 5 em 5 sacos ao longo de 3 metros. Então eu vou ter exatamente a mesma proporção de cimento em cima dessa viga, dessa estrutura,
Então eu posso representar essa distribuição da carga, que vai ser o peso daquele cimento, como está nesse exemplo aqui. Então observe ali, a gente tem várias setinhas para baixo, todas elas estão unidas, né? Em cima ali vem uma linha e une todas elas. Não significa que cada seta dessas equivale a uma determinada força e está naquele ponto. Né? Ela só representa que está distribuída a carga de forma igual. Digamos, normalmente aqui a unidade não vai ser só, por exemplo, 500 newtons, vai ser 500 newtons por metro. Significa o quê? Que a cada metro eu tenho 500 newtons. Então, se eu tiver essa carga distribuída ao longo de 3 metros, eu vou pegar os 500 e multiplicar por 3. Eu vou ter ao todo 1.500 metros. Não, 1.500 metros não, desculpa, 1.500 newtons que estão distribuídos nesses 3 metros. Então, pela unidade, né, no exemplo ali que eu usei, 500 newtons por metro. Então é só pegar o valor da força newton e multiplicar pela distância que essa carga está distribuída. Simples assim. Aí essa carga distribuída pode ser variável também. Então pode ser variável de uma forma mais fácil de se modelar, por exemplo, que nem essa bem da esquerda aqui, que ela praticamente parece que eu tenho uma linha aqui inclinada, ó, mantendo uma certa proporção, vai me fechar como se fosse praticamente um triângulo aqui. Fica um pouco mais fácil de eu calcular quando é algo assim, né? Ou algo totalmente aleatório aqui que pode estar distribuído de uma maneira qualquer. Então, se eu tivesse pego aqueles sacos de cimento que eu usei no exemplo anterior, vamos olhar a imagem da esquerda ali, eu coloquei, digamos, comecei a empilhar, primeiro botei 10 sacos, depois eu botei, ao encostar do lado, botei 8, e aí fui diminuindo até que chegou lá no final, só tinha um saco de cimento para colocar. Agora essa distribuição da direita, essa carga distribuída variável aí é bem aleatória. Então na primeira eu botei 5 sacos, depois eu botei 2, depois eu botei 8 e aí por diante. Então não segue um padrão. Se for pegar e encher, simplesmente às vezes fosse jogar areia em um determinado local lá e não fosse colocar, espalhada ela de certa forma assim homogênea, né? Que colocasse um pouco em cada canto, aí ia ficar algo totalmente aleatório, né? Então a carga é totalmente distribuída. Isso aqui é muito comum nas estruturas, né? Então a gente tem essas variações de carga. Então claro que a gente tenta simplificar ao máximo na hora de calcular, mas é comum ter um determinado tipo de carga num ponto, depois é um pouco diferente e dependendo qual é o uso da estrutura, ela acaba se encaixando nessa carga distribuída variável, assim, bem aleatória. Mas a gente sempre calcula para a pior situação, né? Então, a pior situação às vezes pode ser essa carga distribuída homogênea pegando aqui em cima, né? Em comparação com essa carga variável. Claro que quanto mais, digamos, mais eu superdimensionar a estrutura, colocar lá em cima a força prevista, eu vou encarecer todo o processo, né? Eu vou encarecer toda a parte estrutural. Então eu tenho que, na verdade, conseguir chegar no esforço que eu vou ter atuando na estrutura mais próximo da realidade, né? E claro, botando uma margem de segurança, mas não tão além do que realmente está acontecendo. Aí, agora entra algo novo aqui para nós, né? Que é o momento fletor. E esse momento fletor que é o grande causador aí do estrago numa viga sob flexão. E a gente pode calcular ele de duas formas, uma forma analítica e uma forma gráfica. Na forma analítica, eu vou montar equações que representem todo o comportamento dessa viga. Então, eu vou tendo cada vez uma variação de força e carga nessa viga, eu vou ter que montar uma equação nova.
Ou tem o método gráfico, que é um pouco mais simples, na realidade bem mais simples, só que em alguns casos eu vou ter alguma limitação que eu não vou conseguir utilizar ele. Mas para a maioria eu consigo usar. Então vamos começar aí com o método gráfico, para a gente aprender a calcular, entender o que está acontecendo. E a forma analítica aí vamos deixar para a graduação, né? Quem for seguir aí na área estudando mais um pouco, lá vai aprender um método analítico que vai conseguir contemplar todas ou quase todas as situações. A deformação na flexão. O que tem de acontecer? Aqui eu vou passar direto para a imagem, aí fica o texto para o material de leitura, que vai ao PDF também. Né? O que acontece na flexão? Vamos analisar essa tendência de deformação aqui. Deformei a viga, causada aí por um momento fletor, né, representado por aquele M ali, um momento fletor. E essa aqui é uma deformação da viga bem exagerada. Percebo que metade superior dessa viga está sob tração, estou esticando essa parte de cima, e essa parte de baixo da viga aqui está sob compressão, está comprimindo. E no meio a gente tem a chamada aqui superfície neutra ou linha neutra, que nada acontece. Então isso que me acontece então em algo sobre flexão. Eu tenho tração e compressão. Então eu tenho esses dois esforços que a gente já aprendeu a calcular, né? Tração e compressão, atuando ao mesmo tempo. Além de ainda ter, quando eu tenho a força, né, aplicada na viga, a força F aplicada, essa força F que vai gerar um efeito ainda cisalhante na viga aqui de tendência de corte de ruptura naquele ponto. Só que é um efeito normalmente, né, claro, a gente tem que calcular isso também, mas normalmente menor, bem menor do que o efeito que o momento fletor causa. Então normalmente o momento fletor é o maior vilão e a gente dimensiona para ele e acaba já suprindo a necessidade aí do cisalhamento. Então, analisando aqui essa imagem um pouquinho melhor agora, a gente consegue observar outra coisa. Ó. Quanto mais afastado tiver da linha neutra, maior é o esforço. Então, bem na superfície do material é onde a gente vai ter o maior esforço, a maior tensão de tração e maior tensão de compressão. Aí, como a gente calcula isso, né? A gente vai precisar descobrir. Como a gente dimensiona, né? A gente vai precisar descobrir o momento fletor máximo, atuante na viga, para conseguir utilizar aqui na equação da tensão de flexão. Então, a tensão de flexão, utiliza o mesmo símbolo da tração e compressão, porque justamente acontece tração e compressão na viga, né? Então, tensão de compressão, desculpa, tensão de flexão vai ser o M aqui, que é o momento fletor máximo, multiplicado por Y e dividido por I. Esse I é o momento de inércia. Tem relação simplesmente com a geometria da peça, a forma que essa peça tem. Se ela é redonda, quadrada, se ela é um perfil I, U, uma cantoneira. E o Y é a distância da linha neutra até o ponto mais extremo da viga. Então vamos olhar os exemplos ali embaixo. Ó. Tem um perfil CU, né, depende conforme a gente for olhar ele. O mesmo perfil colocado de duas maneiras diferentes. Então, a maneira de cima aqui, ó, eu tenho a linha neutra, eu tenho o mesmo Y para os dois extremos da viga. Então, a mesma distância da linha neutra para cima, a mesma distância da linha neutra para baixo. Vou ter a mesma situação de compressão em relação à tração. Já quando eu monto essa viga um pouco diferente, ó, da outra maneira, eu giro ela,
meu y para cima da linha neutra é um e para baixo é outro. Então aqui eu já tenho uma situação desigual. Eu vou ter mais esforço de compressão do que de tração. Outra coisa importante, isso aqui são exemplos, tá? Não quer dizer que a tração sempre vai ser em cima e a compressão embaixo. De acordo com a forma que forem os apoios, como vai ser a tendência de deformação dessa viga, isso aí pode se inverter. Agora, para a gente fazer o dimensionamento, a gente pode simplificar um pouquinho esse momento de inércia em relação às vigas aí com seção transversal mais conhecidas, mais comuns. A gente pode simplesmente transformar o momento de inércia dividido por y, como o chamado módulo de flexão, e fazer uma substituição na equação da tensão de flexão, transformando ela dessa forma que está ali no canto esquerdo inferior. Tensão de flexão tem o momento máximo dividido pelo módulo resistente ou momento resistente. Aí a gente tem essa tabelinha aqui do lado, né, de algumas geometrias mais conhecidas. Então eu já tenho à esquerda aí qual é a figura, né, qual seria a seção transversal. E à direita, no meio eu tenho o momento de inércia, como que se calcula, e bem à direita eu tenho o momento resistente. A gente vai acabar utilizando ele, fica mais simples o nosso cálculo. Então, aqui só é um pouquinho aumentado, o mesmo quadro do slide anterior. Vamos olhar aqui o quadrado. Aliás, vamos olhar a segunda linha, o retângulo. Eu tenho então a base, esse retângulo, e a altura. Base representado por B e a altura por H. O momento resistente, o que ele é? É a base multiplicado pela altura ao quadrado dividido por 6. Primeiro eleva ao quadrado ali para depois multiplicar pela base. Por último, dividido por 6. Se eu virar esse retângulo de lado, digamos que essa minha base aqui tenha tamanho 10 e a altura 20. A hora que eu viro, que eu deito esse retângulo, ele se inverteu. A base passou a ser 20 e a altura passou a ser 10. Isso aí vai me interferir, então, no valor do momento resistente. Então, a geometria da peça, a forma que ela está, influencia muito para o cálculo da flexão. Então, aqui só de maneira aumentada aqui, né, o círculo e um círculo vazado, como se calcula, né? A gente vai utilizar bastante nos exercícios, que a gente vai ver para frente. Vamos olhar um exemplinho aqui, ó. Esse aqui é um perfil conhecido já, tá? Então, um perfil comercial, um perfil I. E a gente tem uma parte de informações aqui que é fornecida aí pelo fabricante. Então, eu tenho a bitola aqui, o tamanho do perfil, né? Tenho vários e algumas informações dele. Claro, tem ali na esquerda o desenho, né? Então, representado as cotas ali, o D, o R, H e aí por diante. Tem as medidas do lado, de acordo com cada bitola. Tem o valor da massa linear ali, quantos quilos cada metro desse perfil metálico vai ter. E bem lá na direita, só eixo XX, ou seja, em relação a esse eixo aqui, ó, o desenho X, ó, não ao Y, que vai mudar. O negócio que eu falei agora há pouco ali, se eu deitar aquele retângulo lá, mesma coisa aqui, ó. De pé aqui é uma viga I, deitada seria uma viga H. Aí muda a relação do eixo, muda as medidas, vai mudar esses valores que tem representado aqui no eixo XX. Mas observem aqui, ó, no meio dessas informações a gente tem aqui o W. Então eu já tenho o W que cada viga delas, de acordo com o seu tamanho, vai ter. Então eu posso fazer um cálculo e isolar lá no meu cálculo o W. Encontrar o W, aí eu posso vir na tabela aqui do
perfil metálico de algum fornecedor, de algum fabricante e determinar qual o tamanho do perfil que eu tenho que utilizar para suportar aquela carga e comprar esse perfil pronto para usar lá como riga. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo lá que tem que ter um W, ó, cuidar das unidades, né? Está em centímetro cúbico aqui o W. Então, digamos que eu calculei lá e deu que preciso ter um W de 520 centímetros cúbicos. Então, vou olhando, 488, próximo ali 709. Então, entre aqui é o suficiente. Tem que ser maior que 488, pode ser menor que 709, mas a gente não tem nenhum aqui no meio, né? Então, eu me obrigo a utilizar esse perfil aqui, seria o perfil 250 por 62. Mas a gente vai ver ainda bastante como que faz o cálculo mais passo a passo. Tá? Então, aqui só mostrando um exemplo aí como seria uma forma prática aí do dia a dia, né? Como que eu poderia aplicar esse cálculo. Né? Então, vou fazer uma estrutura, ela vai sofrer flexão, então posso encontrar o W e com o W escolher qual o perfil que eu uso para essa estrutura. Olha nesse exemplo aqui, só para mostrar a influência do W, ó, girando ou não. A gente tem aquela barra ali de seção retangular, 3 por 8 milímetros, e é para determinar o módulo de flexão, simplesmente o W. Para a situação A ali, onde a gente tem a base sendo 3 milímetros, e para a situação B, onde a base é 8 milímetros. Ou seja, os dois desenhos ali representados ao lado. Então, só jogando na equação do W, ó, de retângulo, na primeira situação eu tenho um W de 16 milímetros cúbicos. E na segunda situação de 6 milímetros cúbicos. Ou seja, eu tenho um W muito maior na situação A, muito mais resistente. Então eu tenho uma viga mais resistente à flexão na situação A do que na situação B. Isso é uma situação bem típica, né? Imagina uma tábua de madeira, né? Se eu colocar ela como está na situação A ali, ela fica mais rígida, ela vai deformar menos que se eu apoiar ela ali, por exemplo, em dois apoios, dois tijolos ali e subir no meio, ela vai entortar completamente. Então, diminui bastante o W, então, para a gente ver bem ali no cálculo. Em porcentagem é uma alteração maior ainda, né? Se pegar de 6 para 16, a gente tem quase 3 vezes, né? Se fosse 3 vezes seria 18, né? Então um pouco menos ali de 3 vezes mais resistência que a situação A tem em relação à situação B. Por hoje é isso, ficou até extenso o vídeo, né? Então por hoje vai ser só esse embasamento. É um pouco complicado, né? Na próxima a gente faz exemplo de cálculo, talvez não vai clarear um pouco mais. Recomendo aí assistir de novo, pode até ir pulando as partes aí que não interessa tanto, né, que já pegou bem, mas talvez assistir de novo, porque é importante entender bem essa parte da flexão. Vou fazer aí a leitura com calma desse material aí que também está disponível. Esses slides estão em PDF também lá no Classroom.